Christina Applegate tinha fama, dinheiro e a carreira perfeita em Hollywood. Mas ela também guardava segredos há 30 anos. Um perseguidor invadiu sua casa e se vestiu com suas roupas. Uma conta do Twitter ameaçou matar seu noivo. Uma noite com um famoso produtor de televisão, a deixou com hematomas que ela nunca conseguiu explicar. Aos 19 anos, ela engravidou de um homem que pressionou um caco de vidro contra seu pescoço. E todos no set de O Mundo com os Animais sabiam. Então, por que ninguém reagiu? A verdadeira história da vida dela finalmente veio à tona. E é mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Christina Applegate nasceu em 25 de novembro de 1971, em Hollywood, Califórnia. Desde muito cedo, sua vida esteve ligada ao mundo do entretenimento. Seu pai, sua mãe, Nancy Lee Pretty, era cantora folk e atriz, tendo lançado um álbum intitulado You've Come This Way Before. Ela chegou a dar o nome de Christina em homenagem à pintura Christina's World, de Andrew Wyeth, e usou o mesmo título em uma de suas canções, como se a vida da filha e sua própria carreira já estivessem entrelaçadas em uma mesma história. Essa história mudou quase que imediatamente. Seus pais se separaram poucos meses após seu nascimento. Seu pai se casou novamente e teve 2 filhos, Elisa, em outubro de 1977, e Kyle, em julho de 1981. Enquanto Christina cresceu com a mãe no ambiente típico de Laurel Canyon na década de 1970, a situação financeira era precária. Não havia ajuda extra, nem bobagem. Christina entrou na vida profissional da mãe muito cedo. Antes mesmo de aprender a falar, já estava diante das câmeras. Com apenas 3 meses de idade, ela apareceu em um comercial de mamadeira da Playtex. Pouco depois, em 1972, participou de um episódio de Days of Our Lives ao lado de sua mãe. Um daqueles detalhes curiosos que dizem muito sobre a atuação infantil é que a pequena Christina foi escalada para o papel de um menino simplesmente porque a produção precisava de uma criança. E lá estava ela. Ela já tinha um cartão do Sindicato dos Atores de Cinema, Screen Actors Guild, no jardim de infância. Passou anos trabalhando antes de ter idade suficiente para ler contratos de trabalho. Uma infância assim molda rapidamente uma pessoa. Ensina-lhes que os adultos decidem quem são, qual a sua aparência e qual o seu papel. Ensina-lhes que as pessoas que deveriam protegê-los podem ser também as que os expõem ao escrutínio público. E para Christina, essas lições não terminaram no set de filmagem. Elas a seguiram para casa. O período mais sombrio de sua infância ocorreu entre os 13 e os 7 anos de idade. Nesse curto período, os danos se acumularam a um nível que nenhuma criança deveria vivenciar. Aos 5 anos de idade, ela foi abusada pela babá. Ela também presenciou a mãe injetando heroína. O namorado de Nancy Pretty morava na casa e abusava fisicamente tanto da mãe quanto da filha. Christina descreveu esses anos mais tarde com brutal clareza. Ela disse que já sabia, naquela época, que o que estava acontecendo era errado. Ela se sentiu mal, assustada e triste. O incidente com a cuidadora nunca a abandonou completamente. Ela escreveu que, depois do ocorrido, nunca mais se sentiu totalmente à vontade com ninguém a tocando. E esse desconforto a acompanhou pelo resto da vida. Ao mesmo tempo, a própria casa parecia instável em todos os sentidos. Christina disse mais tarde que, dos 3 aos 7 anos, viveu seu pior momento. Mas ela também contextualizou a história no mundo mais amplo em que cresceu, um mundo repleto de mães solteiras, homens entrando e saindo de casa, e drogas presentes demais no cotidiano. Em outra entrevista, ela compartilhou uma pequena lembrança que diz muito mais do que uma longa explicação. Quando criança, ela ficava radiante ao ver pães de hambúrguer no jantar, pois isso significava que havia comida suficiente no prato para o pão. No entanto, ela nunca retratou sua mãe como uma vilã comum. É isso que torna sua história tão comovente. Nunca foi fácil. Christina deixou claro que amava muito a mãe. Ela até falava dela com uma ternura que carregava consigo uma certa dor. Ela disse certa vez que Nancy Pretty era maravilhosa, mas não batia bem da cabeça. Depois, repetiu a declaração da mãe, que mais tarde explicou muita coisa sobre as escolhas amorosas de Christina. Sua mãe costumava dizer, nunca conheci um viciado em drogas de quem não gostasse. Christina admitiu que isso também se tornou parte de seu próprio padrão. Ela se sentia atraída por homens problemáticos. Homens sem vidas estáveis. Homens que ela acreditava ser capaz de consertar. Muito antes de ter idade suficiente para entender, o amor e o caos começaram a se confundir em sua mente.
Na adolescência, ela já não era apenas uma atriz mirim com alguns trabalhos no currículo, era uma profissional, tendo já participado do filme de terror de 1981 Jaws of Satan. Em seguida, ela estrelou ao lado de Scott Baio na série Charles in Charge, em 1984. Apareceu na série Silver Spoons, em 1986, e conseguiu seu primeiro papel fixo em uma série como Robin Kennedy em Heart of the City, durante a temporada de televisão de 1986 a 1987. Ela tinha apenas 15 anos, mas a pressão já era imensa. E os traumas causados por sua infância começaram a se manifestar de novas formas. Um dos momentos mais cruéis aconteceu dentro da própria família. Quando era criança, a mãe de Christina sugeriu que ela considerasse fazer uma lipoaspiração. Esse detalhe a marcou profundamente. Isso se tornou um dos fundamentos dos transtornos alimentares que surgiram posteriormente. Quando uma mãe diz a uma adolescente que uma cirurgia poderia melhorar sua saúde, o pensamento não passa pela sua mente e desaparece. Ele permanece. A ideia se instalou. Começou a moldar a forma como ela se via sempre que se olhava no espelho. Então veio o papel que lhe trouxe fama e quase a destruiu ao mesmo tempo. Em 1987, a Fox escalou Christina Applegate para o papel de Kelly Bundy na série The Bundy Project. A série estreou em 5 de abril de 1987, pouco antes da nova emissora Fox começar a transmitir. Christina tinha 15 anos quando conseguiu o papel, 16 quando a série começou a ser exibida, e 25 quando ela terminou em maio de 1997, após 11 temporadas e 259 episódios. Kelly Bundy se tornou uma das personagens mais reconhecidas da televisão. Ela era a irmã mais velha, sexy e meio distraída. E a imagem associada a esse papel se tornou uma prisão na qual Christina teve que viver por anos. As próprias roupas contam parte da história. Mini-saias de couro justas, tops curtos, jaquetas com franjas, vestidos de lycra tão justos que, como Christina lembrou mais tarde, era possível ver na câmera até mesmo comer algo tão pequeno quanto uma uva. Na 5ª temporada, ela escreveu que podia entrar em um set de filmagem e a plateia começaria a rir antes mesmo de ela dizer a primeira frase. Kelly Bundy se tornou uma entrada triunfal, um corpo, um espetáculo. Para manter essa imagem, Christina se privou de comida. Ela falou abertamente sobre a anorexia com a qual lutou durante aqueles anos. Escreveu que, se quisesse usar as roupas que imaginava para Kelly, teria que mergulhar ainda mais fundo em seu transtorno alimentar. Comer um bagel inteiro era impensável. Até mesmo metade de um bagel parecia demais. Então ela o retirava com uma colher e comia apenas uma parte. E não parava por aí. O treino era implacável. Havia dias em que ela ia à aula de spinning, depois treinava com um personal trainer e, em seguida, passava mais 2 horas e meia em uma aula de dança. Tudo isso era impulsionado pela mesma busca desesperada pela perfeição. A mesma sensação de que, não importava a forma física em que ela estivesse, nunca era o suficiente. Isso não era saúde. Era punição disfarçada de disciplina. No final da série, ela chegou a um ponto de ruptura que pareceu quase simbólico. Na última temporada, ela mesma raspou a cabeça. Os produtores foram obrigados a usar uma peruca durante um ano inteiro. Dessa forma, pelo menos em certa medida, ela se recusou a se entregar completamente ao papel de Kelly Bundy. Após o término da série, a Fox chegou a oferecer a ela um spin-off sobre Kelly Bundy em 1997, mas ela recusou. Pouco tempo depois, ela também recusou o papel principal em Legalmente Loira. Reese Witherspoon aceitou o papel e o filme se tornou um grande sucesso. Mais tarde, Christina brincou dizendo que essa decisão lhe custou dinheiro com Reese Witherspoon. Mas havia algo real por trás da brincadeira. Ela havia passado tantos anos presa a uma única imagem que talvez, naquele momento, romper com outra versão dessa armadilha parecesse necessário. Sua vida pessoal naqueles anos não era mais tranquila do que sua carreira. Na verdade, muitas vezes se assemelhava ao mesmo padrão da infância. A história se repete com ainda mais brilho e perigo. Um dos episódios mais famosos daquela época aconteceu em 6 de setembro de 1989, no MTV Video Music Awards. Christina tinha 17 anos na ocasião. Ela foi convidada para apresentar o evento de gala e, por meio de amigos em Los Angeles, aproximou-se do então desconhecido ator de 26 anos, Brad Pitt. Inicialmente, eram apenas amigos, mas depois algo mudou. Ela o convidou para ser seu acompanhante no VMA.
ele a levou até lá de carro, junto com sua mãe, Nancy Pretty, e sua melhor amiga, Lori Allison. Mas, durante a apresentação, a atenção de Christina estava voltada para outra pessoa completamente diferente, Sebastian Bach, o vocalista da banda Skid Row. Segundo ela, passou a noite inteira olhando para ele. Brad Pitt ainda não era o Brad Pitt de sempre, e isso importava daquela forma superficial e impulsiva que as coisas costumam importar quando se é jovem e famoso. Depois da cerimônia, Christina foi embora com Sebastian Bach, e Brad Pitt teve que levar a mãe e a melhor amiga dela para casa. Anos depois, ela descobriu o quão furioso ele estava. Segundo relatos, ele vinha falando sobre isso há décadas. Dois amigos diferentes, estrelas de cinema, perguntaram a Christina se ela havia terminado com Brad Pitt no VMA. Aquele momento permaneceu na memória de Hollywood por muito mais tempo do que ela esperava. Mesmo aquela história não terminou em romance, terminou em decepção. Após terminar com Bach, ela descobriu que ele já estava em um relacionamento sério e tinha um filho de 1 ano. Assim, essa escolha impulsiva, que pareceu empolgante na época, provou-se quase imediatamente vazia. Anos depois, Christina e Brad Pitt reataram o relacionamento. Ela admitiu que era uma criança e que ele merecia coisa melhor. Nessa mesma época, ela também namorou brevemente Anthony Kiedis, do Red Hot Chili Peppers, que também tinha 26 anos, enquanto ela tinha apenas 17. O primeiro encontro deles, segundo suas lembranças, foi quase absurdamente comum. Ele a levou, junto com a mãe dela, ao mercado. Ela brincou dizendo que aquilo era inadequado para uma estrela do rock. Apesar disso, o relacionamento deles era repleto dos mesmos desequilíbrios que muitos outros. Ela se lembrou de uma coisa estranha que ele havia dito. Ele não usava desodorante. Depois que eles terminaram, ele pediu que ela lavasse suas roupas. Ela lavou. Ela tinha 17 anos. 26. Ninguém reagiu ou disse que havia algo seriamente errado nisso. Ela também namorou David Boreanaz, antes de ele ficar famoso em Buffy, a Caça-Vampiros e Angel, depois de uma participação especial em The Bundy Project em 1993. Esse relacionamento foi bem mais casual, mas o relacionamento sério seguinte deles não foi menos casual. Foi aterrador. Em 1991, durante a 5ª temporada de The Bundys, Christina tinha 19 anos e estava num relacionamento com um homem cujo nome ela se recusou a revelar publicamente. Segundo o seu próprio relato, o relacionamento foi abusivo desde o início e só piorou. Ela engravidou e fez um aborto com 6 semanas, no final daquela temporada de produção. A violência naquele relacionamento permaneceu vividamente gravada em sua memória. Certo Natal, enquanto visitava sua avó, ele bateu em um espelho com tanta força que o estilhaçou. Então ele pegou um caco de vidro, encostou-o no pescoço dela e a obrigou a se despir. Mais tarde, ela escreveu que ele não a estuprou naquele momento, mas queria que ela acreditasse que ele podia matá-la, e esse medo, por si só, parecia satisfazê-lo. Outra discussão finalmente pôs fim ao relacionamento. Durante o incidente, ele atirou um isqueiro nela e despejou uma garrafa inteira de tequila em sua garganta. Depois disso, ela foi embora. O que impressiona é que as pessoas que tentavam salvá-la não eram as mesmas que a haviam abandonado na infância. Era a sua família da televisão. O elenco de A Família Bundy sabia o que estava acontecendo. Ed O'Neill, que interpretou Al Bundy, ficou furioso e quis protegê-la. Katey Sagal também interveio. De certa forma, eles se tornaram uma família, tentando tirá-la do perigo quando sua vida real se tornou insuportável. Outra experiência perturbadora ocorreu mais tarde em sua carreira, embora permaneça sem solução até mesmo em sua própria memória. Em certo momento, Christina saiu com a produtora de televisão Kim Manners. Ela perdeu a consciência. Ao acordar no dia seguinte, ela tinha marcas pelo corpo, principalmente nas nádegas, mas não se lembrava claramente do que havia acontecido. Ela disse que nunca se recordou completamente do ocorrido e não contou a ninguém antes de escrever suas memórias. Manners morreu em 2009, e o que quer que tenha acontecido naquela noite se perdeu na névoa da perda de memória, das evidências físicas e de uma sensação da qual ela nunca conseguiu se livrar. Anos depois, seu padrão de resgatar homens problemáticos retornou. Em 2005, seu casamento com o ator Jonathan Scheich começou a desmoronar. Eles se casaram em 20 de outubro de 2001 em Palm Springs, em um casamento que Christina descreveu posteriormente com dolorosa honestidade. Ela escreveu que, ao entrar na cerimônia e olhar para o seu futuro marido, seu primeiro pensamento foi: "Ai, meu Deus!" O casamento logo desmoronou. Scheich entrou com o pedido de divórcio em 5 de dezembro de 2005. E o divórcio foi finalizado em agosto de 2007.
A divisão foi detalhada, especificamente a dos bens. Ele recebeu 1,5 milhão de dólares americanos em contas bancárias, uma estátua de Buda de cimento e um Mercedes-Benz S500 de 2001. Christina ficou com 2 casas em Los Angeles, um Lexus de 2006 e 7,5 milhões de dólares americanos em contas bancárias. Ambos renunciaram ao pagamento da pensão alimentícia. Durante a separação, ela começou a namorar um jovem fotógrafo, Lee Grievous. Ele era, segundo a descrição dela, exatamente o tipo de homem atormentado por quem ela sempre se sentira atraída. Ele lutava contra o vício. Christina se esforçou muito para salvá-lo. Ela tentou convencê-lo a procurar tratamento. Ela tentou de tudo. Nada adiantou. Em 2008, Lee Grievous morreu de overdose. Nessa época, Christina já havia começado a namorar Martin Lenoble, um baixista holandês que se tornaria seu parceiro mais duradouro e estável. Enquanto um relacionamento com um viciado terminava em tragédia, outro capítulo de sua vida estava apenas começando. Mas antes que esse novo capítulo pudesse se encerrar, algo ainda mais sério surgiu. Em abril de 2008, aos 36 anos, enquanto filmava a primeira temporada da sitcom da ABC, Samantha Who? E Christina Applegate foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. O câncer foi detectado por meio de ressonância magnética. Seu médico solicitou o exame porque Christina fazia mamografias desde os 30 anos. Em parte porque sua mãe havia sobrevivido a um câncer de mama na década de 1970. A ressonância magnética era importante porque podia detectar células cancerígenas antes que elas formassem um tumor. O plano de saúde não cobria o exame. Christina só conseguiu fazê-lo porque tinha condições de pagar. Esse fato a marcou por um motivo. Inicialmente, o plano era fazer radioterapia. Mais tarde, um exame revelou uma mutação no gene BRCA1 que aumenta significativamente o risco de desenvolver câncer de mama e de ovário ao longo da vida. Esse resultado mudou tudo. A radiação já não era suficiente para ela. Podia ter resolvido seu problema atual, mas não eliminava o risco maior que pairava sobre seu futuro. Christina tomou uma decisão rápida. Ela faria uma mastectomia dupla preventiva em ambas as mamas. Apenas uma delas tinha câncer, mas ela decidiu remover as duas. Antes da cirurgia, ela fez algo muito comovente e humano. Organizou um ensaio fotográfico nua porque queria fotos dos seus seios de todos os ângulos. Queria algo para se lembrar dela. Ela não queria passar por isso repetidamente. Queria que acabasse. Queria que o perigo desaparecesse. Enquanto tudo isso acontecia, ela continuou trabalhando. Durante 5 semanas de filmagens de Samantha Who, ela não contou a ninguém no set que tinha câncer. Então, em julho de 2008, ela se submeteu a uma mastectomia dupla. O público só ficou sabendo disso depois que a informação vazou. E quando Christina falou publicamente sobre o assunto pela primeira vez, ela usou o rumor. Em uma entrevista com Robin Roberts no programa Good Morning America, em 19 de agosto de 2008, ela brincou dizendo que teria seios bonitos até os 90 anos e que teria os melhores seios em um asilo. As pessoas riram. Robin Roberts riu. Christina sorriu apesar de tudo. Mais tarde, ela admitiu que o sorriso não era genuíno. Disse que tudo o que havia dito na época era mentira. Por trás das piadas, havia um colapso emocional. Em entrevistas posteriores, ela descreveu o quão devastada se sentiu após a cirurgia. Falou abertamente sobre o quanto detestava a reconstrução e como era estranho viver em um corpo que não correspondia mais ao que ela conhecia. Era muito difícil para ela olhar para si mesma e se sentir realizada. Ela não queria se tornar um símbolo público de coragem e sofrimento. Ela não queria interpretar o papel da lutadora perfeita contra o câncer. Mas as pessoas esperavam que ela interpretasse esse papel, assim como esperavam que ela interpretasse tantos outros antes. E, mais uma vez, ela entregou o que o mundo precisava ver. Muito antes de o mundo a conhecer como Kelly Bundy, Christina Applegate já convivia com algo sombrio e aterrorizante. Homens que ela não conhecia começaram a se interessar por ela. E o perigo era real. Um dos perseguidores chegou a invadir a casa dela, vesti-la e foi preso posteriormente. Esse detalhe foi registrado pelo investigador particular Don Crutchfield em seu livro Proteja-se em Todos os Momentos, um guia de sobrevivência baseado no bom senso. Outro homem, Teddy Soto, aparecia regularmente em frente à Columbia Pictures em Culver City durante as filmagens de Os Bundys. Ele já havia estado na casa dela antes. Ele também foi preso. Seu caso foi posteriormente descrito no livro do psiquiatra forense Robert P. Simons, Bad People Do What Good People Dream About.
Pessoas más fazem o que pessoas boas sonham. E então surgiu um terceiro caso. Em 2000, um homem do Arizona, Gabriel Espinosa, perseguia obsessivamente Christina Aguilera, além de também perseguir Madonna e Mariah Carey. Ele foi acusado de 2 crimes de perseguição e também tinha 2 mandados de prisão em aberto no Arizona, relacionados a ameaças que fez contra a xerife local e apresentadora de notícias Gianni Ford. Mas isso não foi tudo. A onda mais perturbadora veio anos depois, em 20 de setembro de 2012, quando Christina tinha acabado de ficar noiva de Martin Lenovo. De repente, uma conta anônima do Twitter começou a enviar ameaças de morte a Martin. Segundo um mandado de busca obtido pela polícia de Los Angeles, 6 dias depois, através do Twitter, as mensagens eram aterrorizantes. Uma delas dizia: "Você roubou a Christina de mim. Se não fosse por você, ela seria minha. Não vou aceitar isso. Vou te matar!" Outra pessoa disse: "Vou estourar sua cabeça por tê-la tirado de mim. Tenha medo. Muito medo." A terceira mensagem foi ainda mais longe e ameaçou explodir a cabeça dele. A polícia de Los Angeles respondeu rapidamente e obteve um mandado da sede do Twitter em São Francisco para identificar a pessoa por trás da conta. No entanto, antes que acusações pudessem ser formalizadas, a conta foi excluída. Relatórios posteriores sugeriram que o caso não resultou em prisão pública. Assim, mesmo nos momentos mais felizes de sua vida, o medo sempre encontrava um jeito de se insinuar. O mesmo padrão a acompanhou em Hollywood. O sucesso veio, mas raramente foi genuíno. Em 2003, Christina tentava reconstruir sua carreira no cinema após o casamento e o nascimento dos filhos. Ela recebeu a proposta para interpretar Veronica Corningstone no lendário filme de Ron Burgundy, The Presenter, ao lado de Will Ferrell. Inicialmente, ela recusou o papel. O motivo era simples. A DreamWorks SKG ofereceu muito pouco dinheiro a ela. Fizeram uma oferta abaixo do valor de mercado. O que aconteceu a seguir revelou muito sobre o sistema em que ela vivia. De acordo com o livro de memórias do Yahoo e uma reportagem do Washington Times, antes do lançamento do livro, Will Ferrell e o diretor Adam McKay ofereceram a ela uma parte de seus salários apenas para convencê-la a aceitar o papel. No fim, ela aceitou, e isso fez toda a diferença. Quando o filme foi lançado em 9 de julho de 2004, arrecadou mais de 90 milhões de dólares em todo o mundo, com um orçamento de 26 milhões de dólares. Tornou-se uma das comédias mais importantes da década de 2000 e ajudou a impulsionar a carreira de Christina. Mesmo quando vencia, as regras ao seu redor nunca lhe pareceram justas. Anos depois, durante as filmagens do filme Bad Moms, 2016, a equipe de produção gastou discretamente $30 americanos. 000 em pós-produção digital para rejuvenescer seu rosto, que já tinha 44 anos. Ela só descobriu isso mais tarde. Coisas assim ficam com a gente. Ela disse que a percepção da indústria sobre a idade dela a moldou mais do que ela gostaria de admitir. Aos 15 anos, ela era muito jovem. Aos 19 anos, ela estava no ponto certo. Aos 44, estava velha demais. Aos 50, aposentou-se. Então, um momento em sua vida mudou tudo. Em 2019, Christina estrelou a comédia dramática e sombria da Netflix Dead to Me, um papel que lhe rendeu 2 indicações ao Emmy. Defora parecia um capítulo forte e ocaso em sua carreira, mas algo dentro dela já começava a desmoronar. No início de 2019, enquanto corria pelo set para uma cena com Jen Harding, ela desmaiou. Naquela época, ninguém sabia o que aquilo significava, nem Christina, nem as pessoas ao seu redor. Mais tarde, no episódio de 25 de junho de 2024 do podcast Me com Jamie Lynn Sigler, ela relembrou e chamou a situação pelo nome. Olá. O primeiro sintoma da esclerose múltipla. Liz Feldman, showrunner de Dead to Me, se lembrava claramente daqueles momentos. No mesmo podcast, ela disse ter notado Christina perdendo o equilíbrio mais de uma vez. Mas era difícil entender o porquê. Às vezes, eles filmavam por 14 ou 15 horas, até altas horas da noite, e todos pareciam exaustos. Mas havia algo errado. Feldman disse que não havia manual para aquilo. Ela percebeu que Christina estava com medo, e que algo em seu corpo não estava funcionando como ela queria. Ela continuava dizendo que era só uma farsa, que nada importava mais do que sua saúde. E esse medo vinha do fato de eu conhecer Christina bem o suficiente para entender uma coisa. Se algo estivesse dando errado, era porque era algo sério. Porque Christina era uma verdadeira profissional.
Os sintomas começaram discretamente. É assim que essas coisas costumam começar. Christina contou mais tarde a Conan O'Brien, em 2025, que tudo começou nos dedos dos pés. A princípio, ela sentiu um leve formigamento. Apenas um pouco. Ela continuou a vagar. Ela ainda jogava tênis. Ela ainda levava uma vida normal. Mas o sentimento persistia. Ao longo dos meses, o formigamento se espalhou dos dedos dos pés aos tornozelos e, em seguida, aos joelhos. Seu equilíbrio piorou. A dor tornou-se intensa. E o mais estranho era que o formigamento também doía. Finalmente, sua amiga Selma Blair, que também tem esclerose múltipla, a convenceu a consultar um neurologista. Em agosto de 2021, Christina Applegate foi diagnosticada com esclerose múltipla. Ela tinha 49 anos. Mais tarde, em um episódio de março de 2024 do programa Armchair Expert, ela compartilhou números que tornaram o diagnóstico ainda mais brutal. Ela disse que tinha 30 lesões cerebrais. A dor mais intensa era atrás do olho direito, por isso doía tanto. Mais tarde, naquele mesmo mês, em agosto de 2021, ela falou publicamente. Ela escreveu nas redes sociais: "Olá, amigos! Há alguns meses, fui diagnosticada com esclerose múltipla. Tem sido uma jornada estranha, mas tenho recebido um apoio enorme de pessoas que conheço e que também têm a doença. Tem sido um caminho difícil. Mas como todos sabemos, a estrada continua, a menos que algum idiota a bloqueie." Essa frase soou engraçada. E foi divertido, mas o humor era afiado. Sempre é com ela. Ela fez sua primeira aparição pública desde o diagnóstico em novembro de 2022. Caminhou descalça para receber sua estrela na calçada da fama de Hollywood. Em seguida, começou seu discurso com uma piada. "Aliás, estou doente. Você não percebeu? Nem sequer tenho sapatos." As pessoas ouviram aquela risada. Mas Christina deixou claro mais tarde que as piadas não eram realmente uma forma de lidar com a situação. Eram uma forma de sobreviver. Ela disse no programa Armchair Expert, em março de 2024. "Eu conto essas piadas porque senão vou sufocar. Vou parar por aqui." E a verdade por trás dessas piadas é difícil de acreditar. Desde o diagnóstico, seu corpo tem lhe causado sofrimento além do que a maioria das pessoas pode imaginar. Em 18 de março de 2025, no programa Me See You, ela revelou que havia sido hospitalizada mais de 30 vezes em apenas 3 anos. Ela disse que foi hospitalizada repetidamente por vômitos, diarreia e dores que pareciam inimagináveis. Os médicos realizaram todos os exames possíveis. Ela foi submetida a uma tomografia computadorizada e a tanta radiação que parecia exausta só de descrevê-la. Seus sintomas gastrointestinais se tornaram tão extremos que, no mesmo episódio, ela os resumiu a uma única frase curta: "Se eu preciso evacuar, eu vomito." E não é só isso. Em 18 de novembro de 2024, ela contou a Jamie Lynn Sigler que a esclerose múltipla se manifesta de forma diferente em cada pessoa. Mas, para ela, significava ficar deitada na cama gritando de dor aguda, dores surdas e dores lancinantes. Ela disse que não conseguia mais abrir garrafas com as mãos. Havia dias em que ela não conseguia nem atender o telefone. A doença, que começou nos dedos dos pés, se espalhou para as mãos. Em certo momento, até mesmo a piloto começou a se sentir mal. Então, em agosto de 2025, as coisas pioraram. Ela foi hospitalizada em Los Angeles por 7 dias com uma infecção nos 2 rins que havia se espalhado. A dor começou durante um voo de volta de uma visita à família na Europa. Mais tarde, ela descreveu ter gritado de dor quando os médicos solicitaram uma tomografia computadorizada de emergência às 2 horas da manhã. Ela pensou que seu apêndice pudesse estar se rompendo. Ela chegou ao ponto de implorar ao hospital que realizasse todos os exames possíveis e mais. Em fevereiro de 2026, quando falou à revista People por ocasião do lançamento de suas memórias, o relato de seu cotidiano foi devastadoramente sucinto e íntimo. Ela disse que passava a maior parte do tempo confinada a uma cama king size da Califórnia. Ela usava fraldas, deslizou escada abaixo sentada. O mundo que antes ela percorria com tanta facilidade havia se reduzido a corredores, colchões, Dory Espera. Ela disse algo semelhante ao que Conan O'Brien disse em um episódio que foi ao ar em maio de 2025. "Eu praticamente não saio mais de casa." E então ela foi ainda mais longe. Ela disse que se as pessoas vissem como era sua vida todos os dias, não conseguiriam fazer o mesmo, porque nem ela mesma conseguia às vezes. Era muito difícil. Quando Conan perguntou como era um dia bom para ela, sua resposta foi dolorosamente honesta.
Eu nunca sou boa, só sou menos ingênua. Essa honestidade se tornou uma de suas características mais marcantes. No podcast Making Space de Hoda Kotb, em abril de 2025, ela admitiu: "Isso me define agora." Ela disse que está doente há 3 anos e meio e que ainda há dias em que não consegue nem ir ao banheiro. Ela disse que ainda está com raiva, ainda não está pronta para aceitar completamente que essa é a sua realidade. Uma parte dela ainda tinha a esperança de simplesmente acordar do pesadelo e descobrir que tudo havia acabado. Esse pensamento a levou a um lugar ainda mais sombrio. Em março de 2025, em seu podcast, Christina revelou que havia comprado um jazigo para si mesma e mais 2 jazigos para outras 2 pessoas. Desde o diagnóstico, ela pensava na morte todos os dias. Escolheu aquele lugar porque era verdadeiramente belo. Nunca disse para quem eram os outros 2 jazigos, mas a escolha em si falava por si. Ela não falava da morte como algo distante. Ela já havia escolhido seu lugar. E, no entanto, mesmo em meio a tudo isso, a vida ainda exigia algo dela. Ela é esposa. Ela é mãe. Ela se casou com Martin Lenoble em 23 de fevereiro de 2013, em uma cerimônia em sua casa em Los Angeles. Na verdade, eles ficaram noivos muito antes, no Dia dos Namorados de 2010. A filha deles, Sadie Grace Applegate Lenoble, nasceu em 27 de janeiro de 2011, mais de 2 anos antes do casamento. Então veio outra reviravolta dolorosa. Em 2024, quando Sadie tinha 13 anos, ela participou do podcast da mãe e contou que havia sido diagnosticada com POTS, ou Síndrome da Taquicardia Ortostática Postural. A condição pode causar tontura, batimentos cardíacos acelerados e desmaios ao se levantar. Sadie também relatou que, na 6ª série, as enfermeiras da escola minimizaram seus sintomas e a trataram como se ela estivesse fingindo. Ela se lembrou de que eles disseram que provavelmente era apenas ansiedade e mandaram ela voltar para a aula. Mas não é só isso. Sadie também sofre de misofonia, uma condição na qual certos sons do dia a dia desencadeiam reações emocionais negativas intensas. Ela também teve tremores que lembraram Christina dos sintomas da esclerose múltipla. Para Christina, isso trouxe um forte sentimento de culpa. Não só porque sua filha estava sofrendo, mas também porque a doença havia mudado sua maneira de ser mãe. No episódio de 26 de agosto de 2025 de Mies, ela descreveu ter visto Sadie olhando para ela enquanto estava deitada na cama, sem conseguir se mover livremente. Ela comentou que queria dar boa noite à filha no quarto dela, mas não conseguiu chegar ao corredor porque as pernas não estavam obedecendo naquele dia. Esse tipo de dor é diferente. Não é apenas dor física, é a dor de querer estar presente e estar presa em um corpo que diz não. Ainda assim, ela manteve um ritual. Em entrevista à revista People, ela contou que continua levando Sadie para a escola todas as manhãs, tocando a música Sex and Candy do Marcy Playground, de 1997, em alto volume nos alto-falantes do carro. Ela disse que esse detalhe era um retrato fiel da sua vida. E realmente é. Mesmo agora, ainda existe uma faísca de travessura, um pouco de ritmo, um pouco de luta, mas é impossível ignorar a verdade maior. Pouco depois de seu diagnóstico em 2021, Christina se aposentou oficialmente da atuação. Ela anunciou que continuaria trabalhando em sua voz, e continuou, inclusive na série animada da Netflix Hellbound. Mas ela já havia terminado as filmagens. Quando desfilou no tapete vermelho do SAG Awards em 26 de fevereiro de 2023, com Sadie ao seu lado, ela já havia dito aos repórteres que provavelmente seria sua última aparição no evento.